Vamos a mais coisas polêmicas, vai lá. Segundo a turma do Supremo, rejeitou hoje por 3 votos a 1 uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro e manteve o foro especial para o senador Flávio Bolsonaro na investigação das rachadinhas do peculato. O caso, se retomado pelo Ministério Público, continuará a tramitar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos lembrar o andamento do caso na Justiça, né, Reinaldo? Em junho do ano passado, uma decisão da Terceira Câmara Criminal do TJ do Rio reconheceu o direito do Flávio ao foro especial porque ele era deputado estadual à época dos fatos. Com essa decisão, o processo passou da primeira para a segunda instância, ou seja, para o órgão especial do TJ. Até então, o juiz de primeira instância era Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal. Ele era o responsável pela ação. O Ministério Público do Rio recorreu ao Supremo por entender que essa decisão contrariou o entendimento da Corte do Supremo, que restringiu o foro a casos que tenham relação com o mandato ou com o exercício do cargo. Votaram contra a pretensão do Ministério Público os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Edson Fachin foi o voto vencido. E duas coisas pesaram nessa decisão, Reinaldo. A primeira, o Ministério Público do Rio perdeu o prazo para recorrer ao próprio TJ. E a segunda, o Supremo não tratou em decisões passadas sobre mandatos cruzados. É outra coisa que também permite todo tipo de ignorância, especialmente as pessoas são mais convictas quanto menos sabem a respeito. Vejam só. O Gilmar demorou para decidir. Não, o recurso primeiro não tinha de ser o Supremo. O recurso primeiro tinha de ser o próprio Tribunal de Justiça. E o Ministério Público perdeu o prazo. Tentou pular uma instância. Então você já tem um erro formal aí. Queridos, erro formal em direito é erro formal, acabou. Quem diz que direito... Quem critica as decisões meramente formalistas é Sérgio Moro. Eu não sou esse cara. A minha convicção pessoal é claro que houve rachadinha, é claro que o Flávio é culpado. Essa é a minha convicção pessoal. Ou vocês acham que aquela lambança toda teria acontecido no gabinete dele sem que ele soubesse, sendo operada por um amigo pessoal de seu pai? Isso é piada. Agora a lei tem de ser cumprida. Mas, aqui se está discutindo foro, não se está discutindo inocência ou não. Que fique claro, o Supremo não está inocentando Flávio. O que se discute é foro. Bom, primeira coisa, perdeu o prazo para recorrer no Tribunal de Justiça. Segunda questão, vamos lá. O que foi que o Supremo decidiu? Aliás, Bob Furuia, você lembra quando o tio Rei se manifestou 500 vezes contra o fato de o Supremo mudar o foro? Sim. Porque o foro está na Constituição. Uhum. Numa mera questão de ordem, o Supremo resolveu mudar foro. E aí disse assim, vai para a primeira instância os casos não relacionados ao mandato, ou que ocorreram antes do mandato. Vamos lá. Rachadinha de Flávio. Estava ou não estava relacionado ao mandato dele? Estava, né? Estava relacionado ao mandato. Aconteceu no curso do mandato e relacionado ao mandato. Um crime relacionado ao mandato. Certo? Portanto, o foro era o Tribunal de Justiça. Só que quando a coisa veio a público, e quando se instaurou o processo, ele já era senador. Se tivesse ocorrido como senador, relacionado ao mandato, qual seria o foro? O Supremo. Não sendo o Supremo, porque ocorreu antes do mandato de senador, ocorreu durante o mandato de deputado estadual. Desculpem, o foro é o Tribunal de Justiça. Tá claro? A lei aqui vai valer até para Flávio Bolsonaro, que é uma figura que eu pessoalmente considero detestável. Aquele que hoje tratou Lula como ladrão de 9 dedos.
A minha convicção, já disse, acho que ele deveria ter... Acho que o lugar dele é ser condenado no Tribunal de Justiça do Rio. O foro é lá no Tribunal de Justiça do Rio. Entenderam o que eu falei? Até porque o Supremo não tratou dessa questão de quando o sujeito salta de um cargo para outro e há mudança de foro. Com certeza o Supremo não era. Se o Supremo não era, então era o Tribunal de Justiça, porque foi no curso do mandato dele como deputado estadual. Agora, a argumentação do Ministério Público não faz sentido. Ah, não, quando ele deixou de ser deputado estadual, ele passou a ter foro comum. Não, mas ele deixou de ser deputado estadual passando a ser senador. Ele não ficou sem foro. Aí a questão é saber qual é o foro. É elementar isso. E também alguns procedimentos de quebra de sigilo feitos pelo COAF sem autorização judicial foram anulados. Para que você quebre sigilo de pessoas no COAF, na Receita, tem de ter autorização judicial. Vale para qualquer um. Quem vai ser o presidente em 2023? Não sei. Vai ter que valer também. O Brasil tem de sair dessa esfera do pega pra capar. Quem quer pega pra capar, vai lá defender a candidatura do Moro. Vamos ver em que buraco a gente se mete. Eu quero ordenamento jurídico no país.